Boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro, 8h14 da noite. Estamos dando início à reunião da família. Hoje nós vamos falar da língua. Às vezes, sem você perceber, a tua língua tem machucado a tua família. E a palavra hoje vai ser conduzida pela missionária Rose. A paz. Vamos meditarmos lá em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Versículo 6. Pode ler. Tiago 2. Não, Tiago 3. 3. 6. Irmão, lê. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Forte. É Tiago o quê? 3, 3, 6. 6. Quantas pessoas hoje ela passa por grande batalha na família porque ela não vigiou com isso aqui, ó. Tem pessoas que ela fala e depois fala, tava brincando. Fala coisas que não era para ser enunciada na hora da raiva. Isso é com o esposo, às vezes com o filho, às vezes até mesmo no trabalho. E a língua, ela pode te levar à morte. Como assim, missionária? A língua pode te levar à morte espiritual. Porque depois que você levou a palavra, você falou, ela não, para voltar depois já foi. Já saiu. Quantas pessoas hoje estão arrependidas e botou um filho ou uma filha ou vice-versa, ou destruiu um casamento por causa da falta de vigilância na hora que está irritado ou irritada. Por qualquer coisa já está. Hoje eu estou irada. Vai ficar mais. Hoje eu estou com raiva. Vai ficar com mais raiva, porque a palavra tem poder. A língua é algo que tem feito, abrindo portões espirituais, que às vezes você fala assim, por que minha vida não tem andado? Por que minha família não acontece o extraordinário? Ou às vezes pode ser uma palavra, você falando, ou constantemente repetindo os mesmos erros, ou um pensamento. Às vezes assim, vou dar um exemplo. Havia uma mãe que eu conheci, ela só dizia que aquele filho tem cara de bandido. Essa palavra é boa ou ruim? Ruim. Mas ela falava brincando. Passou um tempo, 2 tempos, 3 tempos, ele cresceu. E quantas vidas ele levou para o inferno? Como está essa palavra aqui? Mas foi por causa de quem? Tu acha que ele não falava isso para ela? Eu sou o que a senhora determinava que eu ia ser. E isso acontece muito com mãe, pai, às vezes vó, pessoas que têm uma autoridade. E nisso, ela chegou chorando numa pregação. Ela entendeu que ela estava sendo o maior problema na família dela. A conduta dela não estava mostrando ser uma mulher cristã. As atitudes dela, as palavras dela não eram palavras de boas. Na hora da raiva, na hora da irritação, na hora do momento que
Você nunca vai falar uma palavra dócil quando você está irada ou chateada. Então, ó, vai orar no pensamento, vai fazer algo para não falar o que não deve, depois já foi. Teve uma mãe e ela dizia que aquela filha ia ser da vida. Você já entendeu, né? Se passou um tempo, 2 tempos, menina linda. Ela entrou na vida mesmo, com 14 anos de idade. Foi embora. Foi criança. E ela perguntou: por que você chegou a esse ponto? A maior dor foi ela ouvir da boca da filha dela: eu sou quem a senhora determinou a vida toda. Isso é forte, né? Então, procura sempre estar sua mente ocupada com coisas boas. Em vez de falar maldição ou falar palavras que possam machucar, levar aquela alma para o inferno, procura algo útil. Vai ler um bom livro, vai ler a Bíblia, vai bota um louvor que relaxa pra caramba. Às vezes um somzinho que você bota ali, ó, faz bem mesmo. Então, faz algo útil. Quero falar. Calma aí, deixa eu terminar. Então, quando inflama uma palavra, para ser curado, é um grande processo. Quando se inflama uma pessoa com uma palavra, tem que realmente ter campanha, tem que vir buscar pela família, para poder limpar, para poder tratar. Quantas vezes você ouviu coisas lá atrás, na sua infância, que às vezes até hoje você lembra? Que a mamãe dizia, que o papai falava, ou alguém dizia. Então, vamos começar a ter equilíbrio nas nossas palavras. Amém? Nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua. Por quê? Porque a Bíblia diz que uma palavra falada, ela não volta. Já foi falada. Não adianta você pedir desculpa, porque a pessoa vai lembrar da primeira palavra. É que nem o quê? A primeira impressão é aqui. Se tu chega lá diante de uma autoridade de chinelo, de boné, é a primeira impressão que... Quando tu chegar lá na segunda vez de paletó e gravata, ele vai lembrar da primeira impressão. Então, a língua, ela tem o poder tanto de salvar como de destruir. O mal sabe disto. Você sabia que o diabo é mais obediente do que o ser humano? Quem sabia? O diabo. As trevas. O que causa essas matanças por aí? Ele é mais obediente do que um ser humano. Quem sabia? Quem concorda? Por que vocês não concordam? Eu não entendo. Se eu falar assim: Satanás, você está amarrado, sai dele agora e vai para o inferno. O que ele faz? E vai. E se eu mandar você ir para o inferno, você vai? Não vai. Você pode observar, o ser humano é o ser mais difícil de ser domado. A língua, ela tem o poder de mudar a história. Deus, quando falou o quê? Haja. O que houve? Olha o poder da língua. Então, muitas das vezes, você pode não falar, mas pode pensar.
E a Bíblia diz o quê? A Bíblia me dá referência para tudo isso. Como eu pensei, acontecerá. Como eu determinei, se efetuará. Vamos ver onde está escrito isso aí para vocês guardar? Olha só. Como eu pensei, acontecerá. Como eu pensei, sucederá. Tá lá em Isaías 14:24. Quem pode ler com força mesmo, para sua voz sair bem auditiva. Você tem que ter muito cuidado com o que você pensa. Talvez você pense que os pensamentos que surgem na tua mente é teu, não é seu. Muito cuidado. Isaías 14:24. Lê com força. Isaías 14:24. Olha só o perigo dos pensamentos. Talvez você pense que é bobeira. Esse pensamento de morte veio. Esse pensamento de que o caminhão do ônibus vai virar, que o ônibus vai cair no valão e todo mundo... É o mal. Você tem que repreender. Esse pensamento que tu vai morrer. Ai, meu Deus, eu vou morrer. É o mal. Porque a Bíblia diz, como eu pensei, acontecerá. E como eu determinei, se efetuará. 14 o quê? 24. Lê pra mim. Lê. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Viu? Então começar a pensar coisas boas. Então você tem que ter muito cuidado. O mal, ele não pode tocar na obra de Deus, mas ele pode usar você para tocar. Ele não pode tocar, mas ele pode usar você para tocar. Porque o livre-arbítrio está sobre todo o ser humano. O mal também tem livre-arbítrio, mas ele reconhece uma coisa que se chama autoridade. Ele sabe quem tem a autoridade de Jesus Cristo. Quando você tem a autoridade do Senhor Jesus e fala, sai da minha vida, sai da minha família, ele faz o quê? Sai. Em nome do pastor Ivanildo. Não. Em nome de quem? Do Senhor Em Jesus. nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele já te venceu na cruz do Calvário. Aí, por que você tem que ler a Bíblia? Tirar um tempo para ler a Bíblia. Pareceu uma doença em mim. Do nada. Mas a Bíblia me dá uma arma contra esta doença. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então por que está em mim isso? Não quero, Senhor. Quero meu corpo são, porque ele é templo do Espírito Santo. Tira do meu sangue isto. Eu quero. Tira do meu organismo isso. Tira o colesterol alto do meu sangue. Eu não quero. E Deus tira. Tu é dele. Mas obedece a voz do médico em relação a se prevenir. Mas se o médico falar pra você, tu vai morrer amanhã, tu vai aceitar? Tá repreendido no seu? Não vou ofender meu médico. Então, como eu pensei, você já reparou que uma pessoa... Eu vou te dar um testemunho de um homem. Quem deu foi um líder muito importante aí da atualidade. Esse homem, ele tinha sido curado do HIV. É um jovem pastor. Só que esse jovem pastor estava com 2 amigos dentro de um carro. E esse pastor, acho que estava no carona atrás, novinho. E pararam o carro, né?
aidético, né? Parou o carro para poder pedir ajuda para poder comprar os remédios, que é um pouco caro, eu acho, né? E quando ele olhou pro pastor lá atrás, ele falou, tu tem HIV também. Mas eu fui curado. Foi não. Foi não. O morador de rua foi mais determinado. Dias depois, quem morreu? Com o quê? Porque ele não resistiu àquela voz. O mal conseguiu ver que a lâmpada dele estava não forte. É o fogo. Ele sabe quando tu tá na fé. Ele sabe se tu tá dando ouvido. À medida que você dá ouvido e obedece, teu corpo começa a candecer de fogo. Fogo, tu começa a criar aquela revolta contra a situação. Tu sai daqui, vai mudar isso, eu não quero mais isso vai sair de mim, isso vai sair do meu estômago, isso vai sair do meu organismo, isso vai sair da minha... eu preciso usar isso. Tá infeccionado, tá com problema, eu quero usar. Pegou a visão, né? Então... eu preciso, meu Deus. Só tem que honrar. Tá na Bíblia. Bebe da água da tua própria cisterna. Eu não tô conseguindo beber água, meu Deus. Não é água não, tá? É outra coisa. E você usa a fé. Esse é o poder da língua. Aí a Bíblia diz assim, o que não volta mais atrás? Uma palavra maldada, uma flecha lançada e uma oportunidade de quinta-feira que você não veio. Uma oportunidade de que você não assistiu o vídeo no canal no YouTube que poderia mudar a tua história. Deus, ele é tão bom que quando você não pode vir, ele deixa o videozinho lá para você. Se tu é humilde... Você viu domingo? Exemplo de humildade para vocês? Quem viu? O vídeo? Eu vi. Não, o vídeo não. Humildade. Uma pessoa que não tinha título, pregando e o pastor, a missionária sentada, ouvindo. Será que o pastor não tinha nada para falar? Tinha. Será que a missionária não tinha nada para falar? Mostrando para vocês o que é ser humilde. Que é ser servo. Humildade não é falada, humildade é expressada corporalmente, com atitude. Talvez vocês não se ligaram nisso. Não viram isto. Vocês só viram a Alessandra falando. Não, na hora quando o senhor falou assim, a missionária... Não, é a diaconisa. Diaconisa. Então, Deus, muitas das vezes, ele prova nós. É verdade. Ele quer saber se você é servo ou quer ser o carrasco, o mandão. Não líder, mas o chefe. Quem é líder, senta para aprender. Para ouvir. Eu só ensino porque um dia eu sentei e ouvi. Se tu não tem capacidade de sentar para ouvir, tu não tem capacidade para ensinar. Se tu não tem capacidade para obedecer, tu não tem capacidade para exigir obediência. Se você não faz, uma pessoa não faz jejum, quer pregar jejum. Não pode. Não pode. Se tu não ensina os teus filhos, não tem condição de você querer ensinar filho de ninguém. Deus cobra isso. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não entrar no pecado da hipocrisia. Jesus censurou. Censurou mesmo. Jesus censurou. Jesus censurou severamente. Olha só o que Jesus ele falou. Olha só. Lá em... Eu vou dar um pulinho lá no blog, tá? Que eu tava lendo lá. Olha só o que Jesus falou aqui, ó. Pode ir falando que eu vou procurar. Quando o pastor leu essa passagem de Isaías 14, 24, nós temos que pensarmos, e
profetizar, falar palavras através da sua língua, coisas determinadas de boa. Se você pensa o seu esposo melhor, ele vai ser. Se você pensa seu filho Deus vai abrir a mente, ele vai estar melhor, ele vai se libertar, ele vai ter interesse no estudo. Conforme você está pensando, está determinando, está falando, e você está fazendo a sua parte como esposa, como mãe, como vó, não tem como dar errado. Dá certo. O que é desejar? Bom. O que é paixão? Quem sabe o que é paixão? A paixão é algo louco. Eu quero. Não pode, mas eu quero. Não é seu. Vai dar problema. Eu quero. Ele enfrenta trancos e barrancos. Não vê perigo. Ele não quer nem saber. Ele ou ela não quer nem saber. Lembra quando você era menina, se apaixonou? Teu pai falava que não era pra ir. Eu não vou, pai, eu não vou. E via. E lá, a tua carne se esbaldada com aquele momento. Isso é paixão. Essa paixão, ela te machuca. Essa paixão, ela te fere. Essa paixão, ela tem que estar no altar para com Deus. Eu não quero nem saber. Eu vou evangelizar, mas o sol tá quente, eu vou. Eu tô apaixonado por Cristo. Eu tô apaixonado pelo Espírito Santo. Eu vou lá. Eu vou para aquele morro. Eu vou subir aquele morro, lembra? Eu não vendo nada, cheio de sereno. Tossindo. E vamos subir. Chegamos lá. Não via nada e oramos. Isso é uma paixão. Eu vou estar 6 horas da manhã lá. O pastor falou que era para mim ir lá 6 horas porque ele queria falar com nós. Eu vou estar lá. Isso é uma paixão. Ela não vê limite. Ela não vê hora. Ela não vê resistência. Ela não vê chuva. Ela não vê nada. Eu quero a minha família mudada. Eu estou apaixonado em relação a isso. Eu vou até o fim. Enquanto eu não conseguir, eu não paro. O que foi que eu falei? Enquanto eu não busquei a justiça, eu não parei. Agora eu vou parar de jejuar, né? Não vou nada, eu vou até o fim. Quando eu acabar os 40, eu já vou me preparar para outro. Porque isso aqui é terrível. Isso gosta de pecar. A carne gosta de pecar. Isso aqui engana, ó. Ele te dá desejos, o coração ele te dá desejos proibidos. Você quer. E quando incendeia, ninguém te segura. Tu vai mesmo, não quer saber se vai dar morte, não quer saber se vai dar se vai dar tiro. Eu vou. Mas não vai. O Espírito Santo vigia. Eu vou, eu quero. E quando não vai, aquele fogo não apaga. Só quem pode apagar é quem? Não, você. Só você que pode. Vai debaixo do chuveiro. Só você. Através da sua. Como eu pensei, acontecerá. Como eu determinei. Vocês estão abençoados em nome de Jesus. Eu estou determinando. Eu penso, olha, eu estou ministrando a palavra. O Espírito Santo fala, unge todos eles na cabeça. Obedece. Pode ir lá. Ele me deu uma direção. Talvez no final ele vai falar por que ele ungiu. Ah, mas por que não foi ungido? Porque ele não pediu. Mas por que não foi, não teve a Santa Ceia no último dia do mês? Ele não pediu a ceia. É como ele mostra sobre nós soberania. Isso é a soberania dele. Ele tem vontade. Tu tem que ver o que eu separei do Espírito Santo. Dá até medo. É muito fácil. Olha, ele é uma pessoa. Ele é um ser humano. Ele é como fosse um ser humano. Mas ele é Deus. Ele quer te abraçar. Ele quer mudar a tua história.
Eu tava lendo essa madrugada sobre ele. Olha, ele chora. Ele fica triste quando você responde ele. Ele fica triste quando você questiona o que ele falou. Ele fica triste. Ele fala, poxa, eu queria ajudar minha serva. Poxa, mas ela me rejeitou. E ele não vai. Se você falar que não quer, ele não vai. Eu não quero. Um certo homem uma vez falou. Olha só o que o cara falou. O cara é doido. O diabo falou pra ele assim, manifestado. Tu só tá fazendo isso daí porque tu tá com ele dentro de você. Pede pra ele sair pra tu ver. Ele pediu pra sair. Se retira por um minuto. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. O porco comeu. Nunca peça pra ele sair de você. Loucura. Tá doido? O Espírito Santo é a vida. Aleluia. Ele faz você lembrar. Você já percebeu quando tá vendo uma pregação? Aí a gente tá falando de algo, aí você lembra, poxa, eu errei lá. Na tua? Poxa, é pra mim isso. Ele que fez você lembrar. Verdade. Poxa, eu não posso fazer mais aquilo. Ele que tá botando dentro de você arrependimento. Aleluia. Glória a É Deus. assim que funciona. Porque ele conhece os teus pensamentos. Ele trabalha aqui e trabalha aí. É um jogo duplo que ele trabalha. É espada de dois gumes. E às vezes tem pregação que o próprio pastor tá pregando, mas tá repreendendo ele mesmo também, se tu não sabe. Isso também. É a boca só que tá falando, minha filha. É ele que tá falando. A minha consciência tá livre, mas é ele que fala através de nós. Quando é o homem falando, você sabe. Você percebe. Então, Jesus, ele censurou a hipocrisia. Quando você faz algo que não vive, olha o que Jesus diz. Lá em Mateus 23, 23. Não é os pastos verdejantes, mas é Mateus. Eu vou ler no meu blog aqui, depois você lê aí. 23, 23. Está escrito assim: Jesus não censurou os fariseus a serem dizimistas, mas pela sua hipocrisia. Aí diz no 23. Ai de vocês, escriba! Você sabe quem eram os escriba? Quem sabe? Escriba eram os homens inteligentes. Eram os estudiosos das escrituras sagradas. Eram homens que conheciam a Bíblia de capa a capa. Eram os teólogos. Eram os mestres. Aí, e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã e do entro e do comim, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia, a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer. Qual é essas coisas? Essas coisas deveis fazer. Ser dizimista. E diz, sem omitir asquelas. Qual é asquelas? Qual é asquela? Justiça. Você tem gente que até todo mês dá seu cartãozinho com seu dízimozinho, mas ela não é justa, ela não é misericordiosa, ela não usa fé. Até para você entregar um cartão de dízimo, você tem que usar a sua fé. Então eles eram até dizimistas, eles davam 3 tipos de dízimo, mas Jesus censurou ele com a hipocrisia
3 virtudes que eles não praticavam. Justiça, significa que eles não eram justos com as pessoas. Misericórdia. A misericórdia, o que é a misericórdia? Tu tá me devendo, só que eu posso te perdoar se eu quiser, porque não me faz falta isso daí. Mas tá te tirando a tua paz, tá tirando o teu sossego. Eu falo, ó, tá perdoado, Deus te abençoe. É mesmo? Eu tive misericórdia para com você. Mas tem pessoa que sufoca. Isso. E a fé? Fica A ali. fé é aquela... Para você exercer misericórdia e justiça, você precisa dar... Senão você não exerce. Você pode ser naturalmente misericordioso por um tempo, mas vai chegar a hora que você não é da fé, você vai negligenciar. Então, você tem que ter muito cuidado com a língua, porque muitas das vezes a tua língua pode ser justa por um tempo, mas por um determinado tempo ela pode ser negligente no sentido de o quê? Você não ser misericórdia. Você exige misericórdia, mas não dá misericórdia. Você exige justiça, mas não exerce justiça. Isso se dá o nome de hipocrisia. E Jesus censura a hipocrisia. Por isso que nós estamos sempre orientando a vocês. Fazei o que nós vivemos. Você pode pegar exemplos nossos. Nós estamos aqui para ser um modelo, um exemplo de fé e determinação e perseverança para você. Você tem visto o trabalho desenvolver. Por quê? Por causa da fé. Então, cuidado com sua cabecinha e cuidado com a sua boca, com a sua língua. Amém? Amém. Então, paramos por aqui. Louvado seja Deus. Que você possa ter misericórdia da tua família. Vamos orar Se o por seu ela. pai e sua mãe, ela te machuca, perdoa, seja misericordioso. Porque eles não entendem muitas das vezes o motivo porque ele está fazendo aquilo. Isso. Você vê, antes da minha resposta teve um E se eu batesse de frente com um transtorno? Eu não teria A receber. a benção uma semana depois. E a benção, né? Pega a senha. Pegou? Então cuidado. Não responda. Não responda o teu pastor. Não responda a tua missionária. Não responda o teu marido. Por mais que às vezes ele é chato. Por mais que ele talvez bebeu um pouquinho de álcool e alterou os ânimos, vai dar banho nele. Vai dar carinho pra ele. Vai lá. Ai, Deus. Vai lá fazer um show. Sabão nas costas, tirar a caraca do sol, entendeu? Dá o que você quer. Dá o que você quer. Se eu quero que as pessoas sejam justas comigo, eu tenho que ser justo. Eu sempre ensinei isso pra Rose e a Rose sempre me ensinou isso. Eu não sufoco ninguém que me deve. Se eu for puxar no meu caderninho, Misericórdia. isso quer. Desse É muito dinheiro. Se ela for puxar, vocês se assustam. É muito dinheiro. Deus. Só que a gente não tá envolvido pelo dinheiro. A gente quer ser salvo. E a gente quer salvar. Isso é amor. É porque às vezes a gente fala muito de fazer a obra. É mais fácil você dar um banho, ajudar, dar um abraço num estranho, pra você ver. E quando chega uma vez para fazer isso dentro de casa, você tem dificuldade. Não faz. Não abre a guarda. Não abre a guarda por causa do orgulho. Tá com cheiro de cachaça. Ih, vai pra lá, vai pra lá. Não me beija não. Ó, eu falo isso porque Mas meu amor, eu só quero dar um cheiro. Meu amor. Cadê a misericórdia? E se um dia os papéis trocarem? Já escrevi já, tá? Escrevi não, montei. A troca de papéis. E se os papéis trocarem?
Vamos deixar isso pra sexta-feira, Ivanildo. Amanhã. É amanhã. Vai ser amanhã? Amanhã o couro vai comer. Amanhã vai ser forte. Amanhã o chicote vai ser pros homens. Só que vai pegar um pedacinho das mulheres também, entendeu? Vai ser Então, mesmo. que o Espírito Chame Santo, eles. Vai ser muito, o muito Espírito especial. Santo, ele possa iluminar a sua mente, Aleluia. a sua vida. Pense coisas boas. Eu ensinei lá em cima sobre os pensamentos. Tem tantos pensamentos, vem vontade de rejeitar vocês, porque vocês às vezes respondem. Isso serve para quem responde, tá? Relaxa. Entendeu? Então às vezes dá vontade, mas não é a minha vontade. Eu não tenho mais vontade. A minha vontade é te servir. Você sabia disso? A minha vontade é servir vocês. Eu tenho que sentar e tenho que te ouvir. E tenho que te dar bons conselhos, não é os conselhos que eu quero dar, não, de com raiva de qualquer coisa, não. E ser sincero, é? E sincero, se eu não for sincero, o Espírito Santo tá vendo. Pelo grau da... Se a luz for apagadinha, o Espírito Santo, pô, tu tá enganando o meu povo. Aí ele pega você, aí ele te remove e bota outro. Bota outro no lugar. É assim que funciona. Quando você não dá valor, ele te tira e bota outro. Não tem com mimimi com Deus, não. Não tem conversa fiada. Não tem. Você ainda releva, Deus não releva, não. Deus vê o quê? Oração. Vamos ficar de pé? Que Deus abençoe a todos abundantemente. Vamos para Agora pela